Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez, então. Bom, e agora a gente vai falar sobre as combinações, tá? Bom, essas combinações, elas possuem, como eu vou dizer, tipos, tá? E a princípio nós iremos trabalhar com as combinações simples. O que seriam essas combinações simples? Ah, é aquelas que não são difíceis? Não, não é bem assim, não. Combinações simples é aquelas que não possuem repetições, tá? A gente viu nas aulas anteriores aí que a gente pode ter permutação simples e com repetição, arranjo simples e com repetição. Então agora a gente vai ver, a princípio, as combinações simples. Bom, o que diferencia uma combinação de um arranjo? A princípio, então, vamos entender aqui, ó. Vamos pegar o seguinte exemplo. Suponhamos que eu tenha aí um total de 8 pessoas, tá? E dessas 8 pessoas, eu vou escolher, vamos ver aqui, 5 pessoas. Então, dessas 8, nós vamos retirar 5. O que eu vou fazer com essas 5 pessoas? Eu vou organizá-las para uma viagem. Então, de 8 pessoas, eu vou selecionar 5 para viajar. De quantas maneiras diferentes eu consigo fazer isso? Bom, a princípio a gente vê esse tipo de exercício e pensa, simples, então eu tenho 5 vagas para minha viagem, então aqui eu tenho 8 opções, depois eu tenho 7, depois eu tenho 6, depois eu tenho 5 e depois eu tenho 4. Perfeito. Então, total de maneiras diferentes, né? Agrupamentos que eu posso ter aí para que essas pessoas viajem seriam 8 vezes 7, fazendo a conta aqui de cabeça, né? Vezes 5 vezes 4. Um total de 6.720 maneiras. Muito bem. Então, quer dizer que existiriam 6.720 maneiras de escolhermos 5 pessoas, dentre 8, para realizar uma viagem, certo? Não. Errado. Não é assim que a gente faz. Isso aqui que eu usei nada mais é do que um arranjo. Por que eu usei aqui um arranjo? Porque, neste caso, a ordem das pessoas, né, faria diferença. Isso seria o arranjo. Ou seja, se eu trocasse essas duas pessoas de lugar aqui, ó, né, vamos supor que sejam assentos, alguma coisa assim, ou inscrição para viagem, isso faria diferença na minha viagem. E não é o caso aqui. Porque eu posso pegar essas 5 pessoas que eu pré-selecionei, vamos colocar aqui, ó, pessoa A, pessoa B, pessoa C, pessoa D e pessoa E. Então, essas 5 pessoas vão viajar. Não faria diferença nenhuma se, porventura, eu pegasse essa pessoa E e colocasse ela no início. Lá, as mesmas 5 pessoas estariam viajando. Então, não faria diferença nenhuma. E quando não fizer diferença nenhuma, é que o exercício vai se tratar de uma combinação. Tá? Então, o que diferencia o arranjo da combinação é a ordem dos elementos no contexto que você está trabalhando. Se você trocar as coisas de lugar e ver que não faz diferença nenhuma, que é o caso desse exercício aqui, desse exemplo, então a gente está tratando aí de uma combinação, tá certo? Bom, então isso aqui está errado, não é 6.720. Por que isso está errado? Porque eu contei o mesmo grupo mais de uma vez. Note que aqui eu troquei o E de lugar, né? Eu passei ele para trás. Mas aqui eu poderia, por exemplo, pegar esse CD, né, e trazer para cá. Poderia montar esse quinteto dessa maneira. Só que esses dois quintetos são idênticos. Então, o que eu precisaria fazer aqui? Eu precisaria de uma maneira o qual eu eliminasse todas as repetições desses quintetos que eu contei mais de uma vez. Ora, é simples. O que a gente tem aqui? De quantas maneiras diferentes eu posso contar 5 letras permutadas entre si, né? Então, tem 5 opções para a primeira letra, depois 4, depois 3, depois 2 e depois 1.
Então, 5 vezes 4, 20, 60. Ó. Existem, então, 120 maneiras diferentes de um quinteto de letras permutar-se entre si. Isso quer dizer que eu estou contando cada quinteto meu, nessa viagem, 120 vezes. Então, olha só o erro que a gente estaria cometendo. Eu estou encontrando um resultado 120 vezes maior do que o resultado que eu estou procurando, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que a permutação entre essas 5 pessoas, sei lá, dentro do carro, ela dar-se-ia de 120 maneiras. Só que eu não quero permutar essas pessoas entre si. Eu quero formar o quinteto para viajar. Então, esses 120 quintetos aqui, ó, essas permutações, na verdade, são um grupo só. Logo, para eu saber, então, de 8 pessoas, tirar 5 para viajar, de quantas maneiras eu posso fazer, bastaria pegar esses 6.720 e dividir por 120. Ou seja, a minha resposta oficial seria 6.720 dividido por 120, ou seja, 56. Então, existem 56 maneiras de selecionar 5 pessoas dentre 8 para viajar, não importando a ordem entre elas, tá? Bom, o que a gente fez aqui? E vamos trazer isso para uma linguagem mais simples e genérica. Então, vamos tirar esse exemplo daqui. Vamos tirar isso daqui, porque a gente já entendeu. E vamos descer um pouquinho. Na verdade, ó, isso que nós fizemos aqui em cima nada mais é do que o arranjo. É um arranjo. E aí, eu dividi pelo 120, que foi o quê? Foram as permutações. Então, eu dividi o arranjo pela permutação. Logo, se eu quiser, então, saber, dentre 8 pessoas, quero tirar 5 para viajar, de quantas maneiras eu posso fazer isso? Bastaria fazer o arranjo entre elas, ou seja, 8, 7, 6, 5 e 4, e dividir pela permutação entre elas, 5, 4, 3, 2, 1, pela permutação de cada possibilidade. Ao fazer essa conta aqui, ó, 5 vezes 4 vai embora, 3 vezes 2 vai embora com 6, ó, 7 vezes 8, 56. Quer dizer, então, que a combinação de 8 pessoas tomadas 5 a 5, olha lá, é assim que a gente escreve, ó, combinação de 8 pessoas tomadas 5 a 5. Ela nada mais é do que o arranjo de 8 pessoas tomados 5 a 5, dividido pela permutação de 5 pessoas. Então, essa aqui é uma maneira a qual você resolve sem precisar decorar nada, tá? Então, o que a gente faz? Ó, a gente calcula o arranjo e depois divide pela quantidade de maneiras diferentes que cada grupo se formaria, ou seja, a permutação entre eles. Por isso que é o arranjo dividido pela permutação. E isso nos dá a combinação. Agora, tem uma outra maneira de fazer, que seria o seguinte. Esses números que eu cortei aqui, vamos fazer o seguinte, não vamos cancelá-los, não. Vamos pegar eles aqui, ó, e eu vou completar esse fatorial em cima até o final. Como assim completar até o final? 8, 7, 6, 5, 4. Ó, vou multiplicar por 3, por 2 e por 1. Só que eu não posso fazer isso em cima, né, mudando totalmente o número. Então, eu vou multiplicar e dividir por 3 vezes 2 vezes 1. Então, note que aqui em cima, ó, eu passei a ter o meu 8 fatorial, né? Embaixo, eu tenho agora 2 fatoriais. Ó, eu tenho 5, né? E tenho 3 que eu acabei de adicionar. Quem é o 8? O 8 é justamente a quantidade de pessoas que eu tinha. E o que é o 5? A quantidade de pessoas que eu selecionei. E o que é o 3? O 8 menos 5. Então, nada mais, nada menos, foi feito o quê? Ó, 8 fatorial, 5. E no lugar desse 3, eu vou escrever agora 8 menos 5 fatorial. Olha lá, o maior em cima, o menor embaixo, e embaixo também um menos o outro. De maneira genérica, o que nós fizemos então? Ó?
nós tínhamos lá N pessoas e nós iríamos tomar P pessoas. É o chamado NPAP. O que nós fizemos? O número de pessoas em cima, o número de pessoas que eu iria escolher embaixo. Então, em cima, a minha disposição, né? Vezes N menos P. Olha lá. Então, essa daqui, ó, é a fórmula genérica de uma combinação simples, tá certo? Então, ou você faz dessa maneira, aqui, ou você divide o arranjo pela permutação, tá certo? As duas maneiras estão corretíssimas.